Cara, vou virar aqui para não fazer propaganda da garrafinha. Lembra daquela do Cristiano Ronaldo? Falou assim, não, Coca-Cola não, água, mandou assim, né? Então, estou na mesma onda aí do Cristiano Ronaldo. Pessoal, olha só, hoje a gente vai começar uma série falando sobre esse livro dos Salmos. Se você reparar, o Novo Testamento cita esse livro direto, e o próprio Jesus orou essas orações que estão aqui. Então, o que a gente tem nesse livro aqui? São orações em forma de poesia. Beleza? Alguém escreve poesia aqui ainda? Ninguém. Que isso? Eu escrevo ainda, gente, uns poemas aí e tal. São orações em forma de poesia. E o mais bacana é que esse negócio aqui era cantado no mundo antigo. Então, assim, você cantava, sabe? Que a galera estava aqui cantando, Senhor, não nos deixe. Já cantei em outro tom, né? Para não me arrebentar. Cair em tentação, seremos, né? Isso aí, queremos, né? Eu já estou cantando errado. Então, as primeiras pessoas que acreditaram nesse livro e na palavra de Deus e na vontade de Deus, elas cantavam e oravam esse livro. Parece que na igreja primitiva mesmo, no início da igreja, uma das formas assim de você ser avaliado como um crente era você memorizar esse livro aqui inteiro. Você tinha que saber 150 capítulos aqui, aí, esse aí é crente mesmo, né? Acredita, porque memorizou esse livro. É sobre esse livro que a gente vai falar. O primeiro salmo que a gente vai ler agora, o Salmo 1. Está vendo aí, Salmo 1? Abriu aí no meio? Dá uma ajuda aí para alguém aí que está do seu lado, aí, se precisar. Ó. Salmo 1, primeiro salmo, parece que é uma introdução a esse livro dos Salmos. A gente tem 150 capítulos e você vai ver assim, que eles não estão em ordem cronológica, beleza? Tipo assim, o primeiro salmo é o mais antigo, aí depois vem o que escreveram depois. Aí foram colocando na ordem assim, cronológica, na ordem que foi criado, e aí o 150 é o último, o Salmo 1 é o primeiro. Não é assim. Não é assim. Na verdade, o primeiro salmo foi colocado aqui na frente, porque esse salmo é como se fosse a apresentação do livro. O salmo que vai definir para a gente o que é esse livro como um todo de 150 salmos. Antes da gente ler esse Salmo 1, são 6 versos somente, né? Eu vou explicar uma situação aí para vocês. Quando eu era mais jovem, assim, não tem muito tempo, possivelmente na década de 1980, o que acontecia? Ninguém tinha televisão. Você sabe o que é televisão? Ainda existe televisão? Ninguém tinha televisão assim, ou pouca gente tinha, mas assim, algumas pessoas tinham, beleza. Só que ninguém tinha televisão com controle remoto. E meu avô tinha uma televisão lá com controle remoto. Cara, aquilo era melhor que videogame, entendeu? Que a gente nunca tinha mexido naquilo na vida. Um controle remoto, assim, você apertava, o canal subia. Você apertava de novo, ele descia. Você aumentava o volume, diminuía. Cara, e eu ficava o dia todo apertando aquele negócio e tal. Aí, não sei se por conta disso, a televisão quebrou. Então, assim, nessa época, não tinha esse negócio de canal a cabo, de internet, nada disso, não. Então, tinha, sei lá, 6 canais de televisão, no máximo, e a televisão quebrou de um jeito que os canais para baixo, lá na sequência, não pegavam mais. Então, a Globo parou de pegar e Manchete, tinha Manchete, um negócio, vocês nem sabem o que é, parou de pegar e pegava SBT. SBT, você sabe o que é? Silvio Santos, Chaves, Carrossel, aquela menininha Maísa. É Maísa o nome da menininha? Vocês sabem do que eu estou falando, pessoal? Rebelde, né? Fique em silêncio por 5 minutos. Essa aí, vocês cantaram isso aí. Quem foi, né, das meninas aí? Quem foi Roberta aí? Roberta? Não, fala a verdade, você nunca se vestiu de Roberta? Nunca? Botou aquela... Kézia é pelo menos sincera. Tem uma galera aí que está assim, não, agora, né, que o tempo passou, vocês nunca se vestiram de rebelde, botaram aquele negócio? Não? Que isso, galera? Vou terminar aqui agora, então. Beleza. Então, meu avô tinha uma televisão lá. Cara, tinha um programa muito doido que passava nessa época que era assim. A pessoa ficava tipo numa cabine assim de vidro, tipo um aquário, né? Para que ela não ouvisse o que acontecia por fora. E ela também ficava numa posição, às vezes até ficava vendada, né, com fone no ouvido,
E aí ela ficava numa posição que ela não tinha uma pista, assim, do que estava sendo oferecido para ela. Aí, geralmente, nessa época, a onda da televisão era humilhar as pessoas. Não sei se ainda é, mas a ideia era, tipo assim, vamos zoar uma pessoa que vai ser maneiro. Cara, aí era assim o programa, você ficava ali sem saber o que a pessoa estava te oferecendo. Aí ela oferecia assim, Clóvis, você quer ganhar sei lá o quê? Aí acendia uma luz, eu não ouvia. Aí eu, participando do programa, falaria assim, sim. Aí, eu ganhava tal coisa. Agora você quer trocar por sei lá o quê? Aí acendia a luz. Eu falava, não. Então, agora você quer ganhar, sei lá, um pente. Aí eu dizia assim, você quer trocar nesse violão, Tajima, maneiraço aqui do Eliel? Aí eu não sabia, né? Falava, não. E ficava com pente. Parece que o apresentador do programa ainda induzia a parada assim para você se dar mal no final, entendeu? Aí no final, assim, você saía com uma coisa horrorosa, ganhou uma garrafa de plástico, uma tampinha da garrafa de plástico. Aí o pessoal, e acabava o programa assim. Às vezes parece que a nossa vida é esse programa de televisão. As pessoas que vêm de fora, no caso, no mundo espiritual, quem olha para a nossa vida, no caso, né, os anjos, os demônios olhando para a nossa vida, parece que a gente não está enxergando as escolhas que a gente está fazendo. Parece que a gente faz escolhas assim totalmente erradas. E a gente troca uma tampinha de garrafa, entendeu? E deixa de ganhar, de repente, né, uma parada muito mais maneira. Esse salmo vai falar sobre isso. Como que na nossa vida a gente pode fazer determinadas escolhas. Só que esse salmo é impressionante. Você nunca leu esse salmo dessa maneira. Pelo menos eu acho que não sei, não tem como dizer isso. E a gente vai ler esse salmo agora. Está preparado aí? Sim. Você tem que responder, igual a pessoa do programa. Sim, né? Ou não, ainda não. Salmo 1, primeiro livro, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Até aqui por enquanto. A gente vai ler o Salmo todo, beleza? Mas a gente vai por parte. Esse primeiro verso é interessante porque ele vai mostrar para a gente o que o povo de Deus, o que o filho e a filha de Deus não deveriam fazer. Então, primeiro, esse salmo vai dizer o que o povo de Deus, você faz parte do povo de Deus? Você acredita nisso? Deveria acreditar. Se você faz parte do povo de Deus, esse primeiro verso aqui vai dizer o que você não faz. Então, olha só o que você não faz. Como é feliz. Lembra que Jesus diz isso lá no Sermão da Montanha? No início do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, o que Jesus vai falar? Felizes são, bem-aventurados são. A tradução antiga era bem-aventurado também, igualzinho. Então, primeiro salmo, início do Sermão da Montanha, Jesus está retomando essa ideia. Existe felicidade. A Bíblia diz que existe. Olha que maneiro. Isso é bom. Beleza? Então, felizes, como é feliz. É possível ser feliz. É possível fazer parte do povo de Deus e ser feliz. A felicidade existe, não tem nada de errado com a felicidade. Sabe o que tem de errado com a felicidade? É que a gente acha que a felicidade é uma coisa que ela não é. É isso que tem de errado com a felicidade. E por isso, nunca a gente vai ser feliz buscando aquilo que não é verdadeiramente a felicidade. Porque Deus que criou a gente sabe o que é a felicidade. E Ele vai dizer isso para a gente, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse verso 1 está descrevendo a atitude do povo de Deus, que é uma atitude diferente daqueles que não creem em Deus. Você percebe que as atitudes são gradativas. Então, isso é interessante você tentar entender. Tipo assim, é como se fosse um degrau de cada vez. Então, num primeiro momento, a coisa é simples. Beleza? Olha só como é feliz aquele que não segue o conselho. Perceba que não está escrito aqui os conselhos, mas o conselho, a ideia é assim, você ouviu um conselho, você ouviu uma ideia, você ouviu uma afirmação, você ouviu alguma coisa. Só isso, você só ouviu.
Só que aqui vai dizer que você não segue esse conselho. Quem é ímpio, de acordo com a palavra de Deus? É todo mundo, beleza? É todo mundo é pecador, todo mundo é sujo diante de Deus. Impiedade é nesse sentido, não ter piedade, não ter pureza, ser sujo diante de Deus. Todos pecaram, é o que diz Romanos capítulo 3, todos foram separados da glória de Deus. Não há um justo sequer, é o que diz o livro de Romanos aqui no Novo Testamento. Quem não segue o conselho dessa galera que não segue a Deus, faz parte do povo de Deus. O segundo passo é não imita. Então agora já ficou mais complicado o negócio. Primeiro, eu não sigo um conselho. Agora já é mais profundo o envolvimento. Quando você dá o primeiro passo, você dá o segundo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Sabe aquela expressão, um abismo chama outro abismo? Aquilo que você planta, certamente você colherá. De Deus não se zomba. Não é isso que diz Gálatas? O que é zombaria no livro de Gálatas lá? De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, certamente você colherá. O que Gálatas está dizendo que é zombar de Deus? Zoar a Deus, assim. O que é zoar a Deus, segundo Gálatas? É você esperar colher uma coisa que você não plantou. Beleza? Então, assim, aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. Se a gente esperar algo diferente disso, isso é zombaria. É isso que Gálatas está dizendo. Então, agora eu já imito a conduta, o jeito. Eu ouvi o conselho, e esse conselho fez morada no meu coração, de modo que eu me tornei contaminado por esse conselho. E agora não é só mais o conselho, o jeito que eu faço, o meu modo, a minha vida, é imitação daqueles que são pecadores, daqueles que escolhem o pecado, daqueles que querem o mal. E por fim, nem se assenta na roda dos zombadores. O que isso significa? Num primeiro momento, você ouve o conselho. Se esse conselho fizer morada no seu coração, num segundo momento, você já imita a conduta dessas pessoas. Num terceiro momento, você está sentado na roda delas. Sabe o que isso significa? Que você passa a ser aquelas pessoas. Não é mais imitação. Sabe o que é imitação? Alguma coisa que seja parecida com a outra? Não. Agora é identidade. Você não imita mais, você é aquilo. Cara, não é sinistro esse verso 1? Quem faz parte do povo de Deus não ouve o conselho dos ímpios, não imita a forma dos pecadores, não se assenta, não se torna zombador. E aqui é zombador de quê? Porque a gente pode zoar qualquer coisa, não é? Mas aqui, certamente, para esse povo que está lendo esse texto, esse povo sabe, é zombar de Deus, é zombar da presença de Deus, é zombar da vontade de Deus. Beleza? Até aqui tudo certo? Excelente. Olha só o que diz o verso 2. Ao contrário. Ou seja, tudo que seja o verso 1 não é o verso 2. O verso 2 é o contrário do verso 1. Beleza? A sua vida é o contrário do verso 1. Você não é o verso 1, você é o verso 2. É isso que a Bíblia está falando para você. Você é feliz porque você não é o verso 1. Você é feliz porque você é o verso 2. Olha que coisa maravilhosa. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O que tem de contrário entre o verso 1 e o verso 2? O primeiro movimento. Olha só, o primeiro movimento é aquele que não segue o conselho dos ímpios. O segundo movimento é imitar a conduta. O terceiro movimento é se assentar na roda. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. O contrário é do conselho, de ouvir o conselho. Por quê? Porque agora você pensa não no conselho dos ímpios. O que faz morada no seu coração é o conselho de Deus. É a lei de Deus que habita no seu coração dia e noite.
É isso que o texto está dizendo. Beleza? Uma vez eu fiquei pensando assim, uma vez, quando há muito tempo eu li esse salmo, eu pensei assim, cara, eu nunca ouvi conselho dos ímpios, beleza? Eu nunca imitei ninguém que seja pecador, e eu nunca me sentei numa roda de zombadores. E geralmente quando a gente pensa, quando a gente é crente mesmo, igual, eu sempre fui, uns crentes antigos, a gente pensa que, porque a gente tem uma opção de paranoia na nossa cabeça, a gente pensa assim, que roda dos zombadores é aquela rodinha assim, sei lá, na esquina da boca de fumo, ou é a roda... Não, porque é a realidade que eu vivi, beleza? Ou então a roda da galera tomando cerveja, né? Essa é a roda dos zombadores. Cara, olha só o que diz o texto. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite. O que eu quero que você entenda? Assim como o verso 2 é o contrário do verso 1, o verso 1 é o contrário do verso 2, beleza? A gente está de acordo quanto a isso? Se meditar na lei do Senhor é não ser, meditar de noite, é não ser o verso 1, o que é ser o verso 1? Não meditar na lei do Senhor de noite. Agora já ficou mais complicado, beleza? Porque antes eu pensava assim, eu olhava para esse texto e pensava assim, eu sou maneiro, sou justo pelo meu jeito, eu sou maneiro. Nunca sentei, nunca imitei, nunca zombei, eu até era um cara legal. Então... Era essa a minha ideia, só eu que achei graça. Era essa a minha ideia. Mas não, aquele que não medita nessa lei de noite é o personagem do verso 1, beleza? Toda vez que a gente não medita nessa lei de noite, a gente é o personagem do verso 1. Toda vez que a gente não medita nessa lei de noite, a gente deixa o conselho do ímpio fazer morada no nosso coração. E o próximo passo, galera, é imitar. É imitar quem zomba a Deus, quem zomba de Deus. E o terceiro passo é ser um zombador. É o terceiro passo. A gente aprende com facilidade. Está piscando uma luz aí, não está? A gente aprende com facilidade, cara, a ser um zombador. Não é impossível que um pastor seja um zombador, beleza? Não é impossível, não é impossível. Não é impossível que um líder seja um zombador, não é impossível. É só ele deixar de meditar na lei do Senhor dia e noite, que o conselho do ímpio vai fazer morada no coração. Aí eu pensava assim, nunca troquei ideia com o ímpio, pelo menos desde que eu me tornei crente, então esse salmo não se aplica a mim. Onde que estão esses conselhos? Onde estão essas vozes? Em todo lugar, em todo lugar. A gente liga a televisão, vocês não ligam mais, né? A gente liga a televisão, está lá. A gente vê as nossas séries, o conselho dos ímpios está na série, pode ter certeza. Mas você está falando para eu não assistir série? Não, eu estou falando para você meditar na lei do Senhor de noite. É isso. É isso, beleza? Eu não estou dizendo para você não fazer. O reino de Deus não é não fazer. O reino de Deus é fazer. Eu estou falando para você meditar na lei de Deus dia e noite. É isso que o texto está dizendo para a gente. A lei, para essa galera aqui, tem 2 significados. Então, lei significa Torá. Sabe o que é Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É isso. Os caras tinham prazer em ler Levítico. Beleza? Números. E eles achavam assim, que isso? Eu vou meditar nesse negócio de noite. Hoje a gente tem a maravilha do Novo Testamento. A gente tem os evangelhos que são maravilhosos, falando de Jesus. E a gente, de repente, não tem esse prazer de meditar no conselho de Deus. A palavra lei, Torá, também significa conselho. Então, qual é a separação que o texto está falando? É assim, tem uma galera que ouve o conselho que não é de Deus, e tem uma galera que ouve o conselho de Deus. Quem ouve o conselho que não é de Deus é o perverso, é o maldoso, é o inimigo de Deus. Quem ouve o conselho de Deus é amigo de Deus. É isso que o texto está dizendo. Esse livro aqui é dividido em 5 livros também, o livro dos Salmos. Então, parece que o autor está falando desse livro como um todo. Então, uma forma da gente ser amigo de Deus é meditar nesse livro dia e noite.
Olha só o que o salmista vai fazer agora. Primeiro ele fez uma oposição, você percebeu, ó, aquilo que não é, aquilo que é. Agora ele vai explicar aquilo que é. Olha que metáfora bonita que o salmista vai fazer. Verso 3. É uma comparação, na verdade, né? É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O que o salmista está tentando fazer? Ele está tentando fazer uma comparação com algo que seja natural, que aquelas pessoas entendem. Você já plantou uma planta alguma vez na sua vida? Já, né? Pô, a gente já fez essa comparação aqui, aquele feijãozinho, não já? Pelo menos na escola, né? Alguma planta você deve ter plantado. Esses dias eu plantei tomate. Aí, pô, só que eu plantei da semente mesmo. Comprei aquele saquinho de semente, né? Joguei lá. Rapaz, demorou muito o negócio para crescer, assim, para dar o primeiro tomate. Aí, demorou. Esses dias eu colhi um tomate maduro. Aí fiquei tão feliz, por tantos meses eu regando aquele negócio, aquilo ali funcionando. E a gente fez um sistema lá em casa muito inteligente, que foi assim, não, mas sério mesmo, o sistema é legal, que tem uma água que cai do ar-condicionado direto no negócio do tomate. Então aquela água é reaproveitada, entendeu? Um negócio ecológico, olha que maneiro. Aí cai aquela água ali direto no tomateiro, o tomateiro está sempre molhadinho e tal, e o negócio vai, pô, dando certo, e está dando certo. Mas ao todo mesmo, eu já colhi incríveis 4 tomates. E a tomate cereja. Então, assim, a gente esses dias colheu um tomate. Vocês já colheram tomate, né, na casa de vocês? Os trigêmeos aí. Pô, a galera ali também. A galera entende de tomate aqui. Esses dias a gente colheu um tomatinho assim, eu dividi. Porque é uma família, né? A gente dividiu o tomatinho assim e tal. Olha só, verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Poxa, olha que comparação bonita. Perceba, esse texto não vai dizer que aquele que é justo é como o agricultor que planta. Não. Esse texto vai dizer que é como árvore plantada. Se o texto quisesse enfatizar a força do nosso braço, ele ia dizer que é como o agricultor que planta. Mas esse texto não quer mostrar isso, quer mostrar a bênção de Deus sobre a nossa vida. A gente é árvore plantada, e a árvore não se planta por si só. Você já viu uma árvore se plantar e dizer assim, poxa aí, né, eu mesma me plantei e eu estou aqui? Não existe isso. Alguma coisa vai jogar semente, que pode ser até um pássaro, mas alguma coisa vai jogar semente para aquela árvore nascer. Você que é filho de Deus, você que ouve o conselho de Deus, você que medita na lei de Deus dia e noite, você é como árvore plantada, você foi plantado. A ideia do salmista é de tranquilidade, entendeu? A gente não está assim, nesse salmo, numa guerra. A gente está num lugar tranquilo, a gente está plantado, e olha só onde é que a gente está plantado, à beira de águas correntes. Sabe qual é a vantagem de você ser plantado à beira de águas correntes? É que você não depende do tempo. Se chover ou se não chover, você está bem, porque você é uma árvore que tem água sempre, porque você está sempre à beira de águas correntes. As águas correntes não são águas paradas, que podem trazer doença. Pelo contrário, são águas sempre novas, que trazem vida. Dá fruto no tempo certo. Tudo tem um tempo. Eu queria que meu tomate nascesse antes da hora. Não nasceu. Beleza. Isso mostra que existe o tempo de dar fruto e existe o tempo de não dar fruto. Quando você é plantado por Deus, você dá fruto no tempo certo, na estação certa. Talvez você esteja vivendo a estação de não ter fruto nenhum. Eu vivi isso muitas vezes na minha vida, tantas vezes. Cara, quantas vezes eu vivi o tempo que não dava fruto.
O bacana do tempo que não dá fruto é que quando dá fruto, você valoriza mais o fruto, né? Então eu esperei tanto aquele tomatinho nascer e ficar, né, vermelhinho para eu colher, que, pô, ele pareceu muito mais gostoso do que se fosse muito mais fácil, do que se fosse em outra época. O salmista poderia dizer também que dá fruto o tempo todo, mas o salmista seria um mentiroso se ele dissesse isso. Porque não é assim. A vida não é assim. A gente não dá fruto o tempo todo. Não é assim. Nunca vai ser. A gente dá fruto no tempo certo. O salmista está falando a verdade para a gente. Por fim, e suas folhas não murcham. Cara, o que significa uma árvore cujas folhas não murcham? O que você acha que isso pode aparentar para você? Por que o salmista vai falar isso, folha? Ele podia ter ficado só no fruto. O fruto não é legal? Pô, fruto, você colheu o fruto, você comeu o fruto, isso aí não é maneiro? Por que está dizendo de folha? O salmista está dizendo que por mais que o tempo passe, aquele que é amigo de Deus, aquele que segue o conselho de Deus, aquele que medita na lei de Deus dia e noite, continua sendo bonito, bonito. É isso, a árvore com a folhagem viçosa é sempre linda. Só eu que gosto de árvore, cara, eu fico passando na rua, olhando as árvores assim. Na minha cidade não tem muita árvore não, mas eu fico vendo quando tem, e eu acho sensacional assim. Eu estou na onda de tentar fazer aquela árvorezinha assim, bonsai, sabe qual é? Aí eu fico vendo vários assim, gigantes, né? Eu fico, aquela ali dá para tentar fazer, tentar podar e tal. Porque a árvore com folhas, ela é bonita. Você acha que a Bíblia não fala de beleza? Claro que fala aqui, esse salmo está falando de beleza. Só que está falando que a verdadeira beleza é meditar na lei do Senhor dia e noite. Não é a gente se arrumar, não é a gente fazer o cabelo na pessoa que vai cuidar do nosso cabelo direitinho. Tentei achar o nome, mas não achei. Entende? Ah, pô, tem uma aluna minha agora especialista em cachos. Olha só que maneiro. Então, a beleza de quem tem cachos é ir ao salão dessa minha aluna que é especialista em cachos. Mas a beleza do povo de Deus é meditar na lei do Senhor dia e noite. Essa é a beleza do povo de Deus. É uma beleza que supera a aparência. É a beleza que é a essência, é a beleza que vem de dentro. Olha só, tudo o que ele faz prosperará. Pô, tudo que você faz prospera? Na moral, eu tentei abrir um curso aqui em Niterói, olha só que... Vou até beber uma água nessa parte. Walter fez parte do curso aí, passou, graças a Deus. Estava cantando aqui. Eu tentei fazer um curso aqui em Niterói, em 2020, curso presencial de renda presencial. Só eu que vou achar graça disso, né? Se você rir, eu vou ficar até ofendido. Tentei fazer um curso presencial aqui em Niterói, de redação, beleza, 2020, no início. E aí o que aconteceu? Pandemia, acabou. Acabou o presencial, entendeu? Pô, tudo que eu fiz na vida prosperou, tudo que você faz prosperou? Claro que não. Claro que não. Mas o que o salmista está dizendo? Que prospera naquilo que seja o fruto de Deus. Entende? Você é próspero naquilo que é o fruto de Deus. É esse o sentido. Não é o fruto meu para eu ganhar dinheiro e tudo mais. É no fruto de Deus. E nesse tempo que meu curso deu errado, o UP deu certo. Olha que maneiro. Beleza? Diante do meu curso que deu errado e do UP que deu certo, eu vou dizer que o que eu fiz prosperou ou não prosperou? Pô, é claro que prosperou. Só que prosperou dentro da perspectiva de Deus. Eu lembro que quando eu dei aula em alguns presídios, pô, tinha uns caras lá que eles... Uma vez conversando comigo, eles falaram assim, alguns traficantes lá falaram assim,
Clóvis, quanto que ganha um professor? Aí eu tentei até chutar um pouco mais alto, para ver se estimulava os caras, né? Porque, pô, os caras traficantes e tal. Quando eu falei não vou repetir, né? Mas quando eu falei quanto ganha um professor, eles acharam aquilo ridículo, entendeu? Por quê? Porque os caras ganhavam 30 mil por semana no tráfico de drogas. 30 mil por semana. 120 pratas por mês que eles ganhavam. 120 mil por mês. Então, por mais que eu dissesse que um professor ganhasse 15 mil, eles iam achar assim, pô, se eu dissesse 50 mil, eles iam achar... Tinha um cara lá que tinha um relógio de 50 mil no braço, me mostrou o relógio. Mas ele estava preso. Eu estava sem relógio andando de ônibus, mas eu ia para a praia. Se eu quisesse. Cara, para pensar. Não é a lógica humana da prosperidade, beleza? Isso aqui não é a teologia da prosperidade. Isso aqui não está dizendo que a gente vai ficar rico. Está dizendo que aquilo que a gente plantar vai trazer vida. Mas vai trazer vida no que se refere ao reino de Deus, à vontade de Deus, à felicidade de Deus, à beleza de Deus. O salmista está tentando dizer para a gente assim, ó, tudo que a gente acreditou é diferente, a felicidade é outra, a beleza é outra, a prosperidade é outra. Amém? Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Olha só que coisa interessante, né? Você tem uma imagem de quem é filho de Deus. Árvore plantada junto de um rio, dá fruto, folhas bonitas, tudo que faz prospera. Aqueles que são inimigos de Deus, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. A vida dos ímpios é totalmente insegura. Totalmente insegura. Eu lembro da história de Alexandre, por exemplo. Alexandre o Grande, já ouviu falar nesse nome? Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. O cara conquistou o mundo, jovem. De uma semana para outra, Alexandre fica doente. O tempo passa, Alexandre morre. E conquistou o mundo para quê? E conquistou o mundo por quê? Qual o valor daquilo? Zero, nada diante do reino de Deus. Você consegue entender? É como palha que o vento leva. Sabe o que é palha? É aquilo que não tem firmeza nenhuma. Qualquer sopro destrói, é fraco. É isso que o salmista está dizendo, é fraco diante de Deus. Compara uma palha com uma árvore. Quanto tempo dura a palha? Quanto tempo dura a árvore? O que é fixo? O que permanece? O que é estável? A palha ou a árvore? Toda a prosperidade daqueles caras que se achavam prósperos porque tinham um relógio de 50 mil no braço, é palha. É isso que Deus está falando para eles. É palha. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O salmista sabe que um dia, tudo isso vai ser julgado, colocado numa balança diante de Deus. Você consegue entender? Cara, você consegue entender isso? Para pensar, um dia, isso já me causou terror muitas vezes na vida. Um dia eu estarei diante de Deus, do Deus totalmente santo. Um dia eu vou prestar contas da minha vida, da vida que Ele me deu, porque foi Ele que me deu a vida, foi Ele que me criou. Um dia eu vou prestar contas de toda a riqueza que eu tive, de toda a palavra que eu disse, beleza? De toda a esperança que eu nutri no coração. Um dia eu vou prestar contas diante de Deus. A Bíblia não diz que você não vai prestar contas diante de Deus. Nunca disse isso. Você é crente? Você vai prestar contas diante de Deus. Eu vou prestar contas diante de Deus. Você não é crente, não acredita? Não importa.
Ah, Clóvis, eu não acredito em nada do que você está falando. Eu estou te dizendo e isso vai acontecer. Tão certo como o dia de hoje, um dia você vai estar diante de Deus prestando contas. Um dia nós todos nos encontraremos na presença de Deus para prestarmos contas da nossa própria vida diante dEle. E diante daquele que é justo, todos nós. A diferença entre nós e os ímpios é que nós sabemos que nós só somos declarados justos por causa de Jesus Cristo. Essa que é a diferença. Então, naquele grande dia em que eu disser para Deus assim, Deus, eu fiz errado muitas vezes. Eu falhei muitas vezes. Eu pequei muitas vezes. Caí muitas vezes. Tropecei, me desviei. Muitas vezes. Eu fui seu inimigo muitas vezes. Jesus vai dizer, mas eu paguei todos os seus pecados. Vai ser assim com você, meu irmão. No grande dia do juízo, Jesus vai dizer, mas eu paguei todos os seus pecados. Está tudo perdoado, tudo apagado na cruz. Tudo apagado na cruz. É isso que esse Salmo 1 fala com a gente. Eu tinha anotado uma opção de coisa, o pessoal da projeção ficou esperando ali, mas não vai ter uma opção de coisa. Nem precisa colocar, não. Eu sei que eu atrapalhei vocês. Perdão, galera. Poxa, vocês se prepararam, né? Mas vai ser diferente dessa vez. Como é que você aplica esse salmo na sua vida? Primeiro, você tem que meditar no conselho de Deus dia e noite. Como que a gente consegue meditar no conselho de Deus dia e noite? É fazendo a nossa vida ser preenchida pelo conselho de Deus. O conselho de Deus está na palavra de Deus. Então, a gente tem que cantar a palavra de Deus dia e noite na nossa casa, esses louvores que a gente canta aqui, beleza? A gente tem que meditar na palavra de Deus dia e noite, a gente tem que orar a palavra de Deus dia e noite. Quer saber uma parada que eu acho que a gente está fazendo de modo equivocado? Às vezes a gente está se metendo aqui em uma opção de ministério, mas a gente está falhando no ministério de oração aqui do culto do UP. Não tem nada mais importante do que a gente estar ali orando, galera. Então, assim, não é mais importante a gente ligar as paradas aqui, não é mais importante a gente fazer outras coisas da comunicação, não é mais importante. Pode não ter violão, pode não ter voz, pode não ter projeção, pode não ter nada, beleza? O que não pode faltar é Jesus Cristo no nosso meio. E ali a gente está clamando para Jesus estar aqui, na hora do culto. Então, não tem nada mais importante do que isso, galera. Quem está se metendo em uma opção de ministério está fazendo errado. Beleza? Infelizmente, eu sei que vocês fazem de boa vontade. Eu já fiz isso também, cometi o mesmo erro. Escolhe uma coisa para você servir, mas não permita que essa coisa te impeça de estar na reunião de oração. Porque isso é mais importante do que o resto. Ali a gente medita na palavra de Deus dia e noite. Ali a gente ouve o conselho de Deus. Ali o conselho de Deus faz parte do nosso coração, da nossa rotina, da nossa vida. Você consegue entender? Qual o conselho de Deus? O conselho de Deus é que a Bíblia diz que você é bonito. Beleza? Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Independentemente se você, pela estética que se diz que existe e tudo mais, se você é considerado bonito ou não. Talvez alguém não me considere bonito, que é um absurdo. Não é isso? Problema. Poxa, Deus me vê como um filhinho dele. E Ele me fez perfeito. E Ele me fez do jeitinho que eu sou. Eu sou perfeito, não. Hoje esse meu dedo aqui já não mexe mais, depois que eu me acidentei. Então, assim, esse dedo aqui eu não consigo mais dobrar. Mas, cara, Deus me vê como um filhinho dele. Um dia eu vou ser perfeito no céu de novo, beleza? É assim, a gente é árvore plantada no lugar seguro. Pô, a gente não tem que querer ser diferente disso. Ser diferente disso, às vezes falar que Deus está errado. Beleza? Então, pô, Deus, você está errado. Se eu acho que eu não sou bonito, e se Deus diz que eu sou bonito, pô, eu estou chamando Deus de mentiroso. Você consegue entender? Galera, esse salmo é maravilhoso. Ele ensina a gente a orar como a gente deve. Ele diz para a gente quem a gente é.
Ele garante que diante de Deus a gente vai ser salvo, e a gente sabe que a gente só é salvo por meio de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, amém? Vamos orar, galera? Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. O Senhor é o Deus bom, o Senhor é o nosso amigo. A gente só tem a te glorificar e te engrandecer. Ah, Senhor, faz com que o teu conselho esteja no nosso coração, Pai. Que a gente escolha o teu conselho e não o conselho dos ímpios, Senhor. Que a gente medite na tua palavra dia e noite, diferentemente do que aqueles que são teus inimigos fazem, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não queira imitar o mal, que a gente não queira ser o mal. Pelo contrário, que a gente queira Jesus Cristo na nossa vida, que a gente queira a salvação de Jesus Cristo, a tua bondade, o teu coração, que a gente tenha prazer na tua lei, Pai, que nela a gente medite dia e noite, que a gente tenha prazer em orar, que essas palavras de oração façam parte da nossa vida, que esse livro de oração faça parte da nossa vida, Senhor, que a gente se reconheça como teu, que a nossa vida seja realmente toda tua. Em nome de Jesus, amém.